Olá, eu sou Lua Moretti e você está acompanhando o Socialismo com Classe. Essa semana sai na Netflix a última temporada de Stranger Things. Agora que os atores que fazem as crianças já estão quase na idade do elenco do Chaves, finalmente a série tá para acabar. E quem acompanha sabe que a União Soviética é um dos principais vilões da série, pelo menos desde a terceira temporada. Let's try this again. Yes? Who do you work for? Scoops. Scoops Ahoy. How did you find us? Totally by accident. Опять врет. What is that shiny little toy? Whoa, whoa. Hey, see, hey, whoa, wait, no, wait. Mas assim, para além de toda a propaganda, de todo o anticomunismo de Hollywood e da indústria cultural estadunidense, isso abre a possibilidade para a gente fazer algumas discussões aqui sobre a série em geral, sobre o que ela nos diz sobre a cultura estadunidense agora nesse momento de profunda crise, para não dizer mesmo colapso da hegemonia dos Estados Unidos. Tanto cultural como política, econômica, enfim, tudo está sempre conectado, né? Stranger Things é a série em inglês mais assistida da Netflix, sendo a Netflix a principal plataforma de streaming. Isso diz pra gente que não é uma sériezinha qualquer. Ela tem um público-alvo infanto-juvenil, mas veja bem, é uma série que já tem quase 10 anos de duração, apesar de estar só na sua quinta temporada, já formou quase que uma geração inteira aí, né? E Stranger Things, ela é uma bomba de nostalgia. Assim, você não passa uma cena sem ter aí pelo menos umas 3, 4 referências de filmes e séries ou outras referências de cultura pop estadunidense, né? É ET, Goonies, Dungeons and Dragons, Alien, Caça-Fantasmas, Tubarão, X-Men, é uma lista interminável. Agora, como a gente está olhando aqui de fora de uma produção estadunidense, não deixa de saltar aos olhos que essas referências culturais não são meras referências, são autorreferências. Como que eu interpreto isso? Que você ter todos os recursos tecnológicos da indústria cultural, não sei o quê, não adianta de nada se você não tiver a matéria-prima. O que é a matéria-prima? A criatividade humana, né? A produção cultural precisa ter alguma conexão com alguma angústia subjetiva, algum anseio por arte, né? E quando a gente vê a indústria cultural se autorreferenciando demais, a gente começa a perceber o que é que está faltando matéria-prima. Ela está num processo de reciclagem, está pegando o bagaço da laranja, espremendo o bagaço até sair o restinho do suco. Isso quer dizer que a série é ruim, que ela não tem valor estético nenhum? Não vou entrar nesse mérito. Pessoalmente, eu acho que a série é bastante entretiva, principalmente as 2 primeiras temporadas eu achei bastante interessante. Eu acho que ainda tinha uma pegada assim um pouquinho alternativa. A shadow grows on the wall behind you, swallowing you in darkness. It is almost here. What is it? What if it's the Demogorgon? Oh, Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. Ainda não tinha feito tanto sucesso estrondoso, então os autores ainda tinham talvez um pouquinho mais de ousadia ali. A partir da terceira aí já degringola demais, que aí quando entra o vilão soviético, aí já fica um troço bem esquisitinho, né? Quais conclusões que eu acho que dá pra gente extrapolar a partir dessa situação? Primeira conclusão, que o fato de uma série baseada na nostalgia, baseada na autorreferenciamento da cultura estadunidense ter feito tanto sucesso internacionalmente em vários países, indica pra gente que a cultura de massas, a indústria cultural, ainda consegue ter uma ressonância global. Por quê? Porque os Estados Unidos foram culturalmente dominantes por quase um século, né? 80 anos, vamos pegar aí. Então, é natural que essa nostalgia, esse autorreferenciamento, ele vá tocar em referências culturais que não foram só estadunidenses, né? Que pegaram várias gerações do mundo todo. Esses filmes todos aqui que eu mencionei, vários deles fizeram sucesso. Meu avô, por exemplo, adorava o ET, do Steven Spielberg. Agora, por que essa hegemonia cultural tem entrado em crise? Ah, porque os Estados Unidos não conseguem mais projetar poder? Não, isso é só a superfície do negócio, né? Tem uma outra questão fundamental aí, que é o seguinte: para que um país tenha soft power, para que ele consiga projetar não só poder, mas que ele consiga projetar uma imagem cultural positiva, ele não
pode se amparar só na propaganda e na técnica, na forma. Tem que ter um fundo de verdade. E eu entendo que os Estados Unidos conseguiram ser culturalmente hegemônicos e projetar o sonho americano por muito tempo porque existia um fundamento material disso na sociedade estadunidense. A sociedade estadunidense tinha uma prosperidade material muito maior do que a maior parte do mundo. Tanto que o influxo migratório, até hoje para os Estados Unidos, apesar de todos os perigos, é alto. Isso não quer dizer que a sociedade estadunidense seja o paraíso ou que essa produção cultural ela não sirva também para encobrir todas as mazelas da sociedade estadunidense, né? O racismo extremo, a desigualdade extrema, a falta de empatia, violência e todos os outros problemas. Mas tem que ter o fundo de verdade, porque se a mentira não tiver um fundinho de verdade, ela não convence. A gente vê, por exemplo, que a crise dos movimentos comunistas e socialistas ao longo das décadas de 80, 90, tem muita relação com o quê? Com a estagnação econômica da União Soviética na era Brezhnev, fora a repressão política extremada que já vinha desde a era Stalin. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos mantiveram uma prosperidade relativa, mantém até uma prosperidade relativa até hoje, mas em constante declínio. Isso é inescapável. A lei geral da acumulação capitalista, que qual é? Que a tendência é acabar essa coisa do pequeno burguês, da classe média, das suas prósperas famílias suburbanas e ir concentrando o grande capital mesmo, monopolista, e os 99,9% se lascando. O Bernie Sanders vive aparecendo aí na televisão falando o quê? The middle class is disappearing. The great middle class of this country, once the envy of the world, is disappearing. A classe média está desaparecendo. Está mesmo. E vai desaparecer. É inevitável isso. Ele é um social-democrata e ele acredita que é possível conservar essa classe média. Não é possível. Só é possível abolir as classes. Mas até a gente chegar lá, os Estados Unidos estão muito longe disso, porque a consciência política deles é absolutamente rebaixada. Mas disso a gente fala um pouco mais pra frente. Então qual que é a grande conclusão que a gente pode extrair? Que os Estados Unidos não conseguem mais convencer o mundo do sonho americano porque nem eles acreditam mais no sonho americano. Não convence mais. Essa ideia da família suburbana, de que basta você trabalhar, ir para a faculdade, abrir seu negócio ou trabalhar numa grande empresa, não convence. Isso é irreal. Não tem ressonância mais na realidade e também não consegue mais sequer produzir uma propaganda convincente. A gente vê que esse processo ele é de longa duração, ele já vem de várias décadas. Então, mesmo na década de 80, que é a década que Stranger Things tanto referencia, foi uma década em que já existia uma tendência à nostalgia, principalmente referenciando os anos 50, que foram provavelmente o auge da prosperidade material dos Estados Unidos e da projeção de poder e tal. Então a gente vê, por exemplo, filmes como De Volta para o Futuro ou Grease, com John Travolta. Isso são o quê? Filmes dos anos 80 fazendo referência aos anos 50. Mas essa tendência ela foi se agravando. E vai chegar aonde? Vai chegar no Stranger Things, que é o suprassumo da indústria cultural estadunidense se autorreferenciando. Então, primeira conclusão, que os Estados Unidos hoje só conseguem se conectar com uma experiência global, principalmente através da nostalgia compartilhada com o mundo da era em que eles foram culturalmente dominantes. Segundo, que nem eles mesmos se convencem mais do sonho americano. E terceiro, que, além da nostalgia, existe uma outra tendência na cultura de massas, que é a distopia. Então, Stranger Things é indissociável da vitória de Donald Trump. Como? Vamos lá, com calma. Qual é o mito fundador da sociedade estadunidense? Não é a Guerra Civil, não é a independência. O mito fundador é a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos realmente acreditam no mito de que foram eles que venceram a Segunda Guerra. É um mito meio ridículo, né? Quem venceu a Segunda Guerra foi a classe trabalhadora. Tanto no Exército Vermelho, na União Soviética, os camponeses na China, os partisãos na Europa, os mineiros de carvão sustentando os esforços de guerra britânica. Quem venceu a Segunda Guerra foi a classe trabalhadora. A indústria estadunidense desempenhou um papel importante nisso, é verdade. Mas do ponto de vista humano, os Estados Unidos deram a contribuição absolutamente secundária. Mas eles realmente acreditam nisso. Eles realmente acreditam que foram os Estados Unidos que venceram a Segunda Guerra Mundial. E isso vai ser influente porque vai fundar uma cosmovisão na sociedade estadunidense, de uma visão do que é bem, do que é mal, que vai aparecer de forma implícita em toda a obra da indústria cultural estadunidense. Qual é o mal supremo da modernidade?
Adolf Hitler. Então, o nazismo sempre vai ser o referencial de maldade de qualquer obra. E o que vai definir o quanto o vilão é mau ou é bom é o quanto você consegue relacionar ele com Hitler ou com outros ditadores. E aí a ideia de totalitarismo que aproxima o comunismo do fascismo vai ser fundamental para a formação dessa consciência política dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E esse tema do suposto bem que é a sociedade estadunidense, a normalidade democrática, liberal e tal, vencendo o mal, que é o autoritarismo, ele vai se repetir em todas as obras épicas de ficção da cultura estadunidense, com uma tendência ao bem sempre vencendo o mal, né? O Capitão América, os outros super-heróis, a Eleven sempre vai usar os poderes dela para vencer o mal. E nisso Stranger Things desempenha um papel fundamental, que é o seguinte: ao mesmo tempo que Stranger Things faz várias referências a filmes de terror, é uma série que alude a uma ideia de distopia, você tem sempre a segurança de que os bonzinhos vão triunfar. Só que essa segurança os Estados Unidos perderam. O 11 de setembro foi significativo nisso, mas hoje em dia, mais do que nunca, eles estão vendo a sociedade estadunidense ser completamente fascistizada, um ritmo a galope, né? É uma coisa assim, o Trump entrou e não vai sair mais não, tá? Só se derrubarem ele, porque sair de bom grado não vai sair. E isso produz uma crise absurda de consciência dos Estados Unidos, porque toda a sociedade estadunidense se justifica com a ideia de que eles são o antifascismo. Mas agora o presidente do país disse que antifascismo não pode também, que é organização terrorista. Então tá dando tilt à sociedade estadunidense. Porque o que justificou sempre, historicamente, o anticomunismo nos Estados Unidos? A ideia de que eles são mais democráticos do que o movimento comunista, do que as sociedades comunistas. E acho que Stranger Things também ajuda a gente a refletir um pouco o seguinte, que os Estados Unidos são uma das poucas grandes sociedades do mundo que nunca teve um movimento de trabalhadores realmente expressivo. O Partido Socialista dos Estados Unidos é um partido reformista, elegeu uns 2 ou 3 deputados lá no entreguerras. E aí depois que veio o New Deal, aí eles foram completamente marginalizados. Que dirá o Partido Comunista? Claro, houve, né? Não estou dizendo que não existiu, existiram os Panteras Negras, mas sempre extremamente marginalizado na sociedade estadunidense, muito mais do que na maior parte do mundo. A gente for comparar, por exemplo, com a Rússia, que passou por uma revolução, a China, que passou por uma revolução, ou a própria França, em que o Partido Comunista já foi o maior partido, na Índia, com um movimento comunista forte, já governou alguns estados da Índia, ou mesmo no Brasil, o movimento comunista teve um papel relevante na resistência à ditadura, na redemocratização, ou antes disso mesmo. Então, os Estados Unidos não têm isso. Então, para eles, o comunista é o exótico, é uma coisa desconhecida, é um espectro. E, portanto, vai ser sempre associado ao estrangeiro. Por isso que em Stranger Things a gente vê claramente que a caracterização dos comunistas em Stranger Things tem uma pegada extremamente xenofóbica anti-russa. E isso é uma coisa latente da sociedade estadunidense. Não acredito que o Stranger Things faça uma apologia direta ao que é a xenofobia de Trump. A gente vê que essa galera da grande indústria cultural, eles geralmente tendem a ser meio liberalóides, lá ligados ao Partido Democrata. E é interessante a gente pensar como que, historicamente, a base da reação, seja fascista ou outros tipos de reação, a base social da reação eram lugares, espacialidades geográficas em que o movimento comunista era menos expressivo. Se a gente for ver, por exemplo, na Rússia durante a Revolução, onde que é a base dos reacionários? É a Sibéria. A base do movimento branco é na Sibéria. Na Itália fascista, a base não é o norte industrializado. A base dos fascistas é o sul, mais agrário, mais rural, onde as pessoas também veem o comunista como uma coisa exótica, uma coisa distante. Na Alemanha nazista, também as regiões rurais, também a Pomerânia, a Prússia, não Berlim. Berlim era cidade vermelha, já falei disso aqui. E do ponto de vista global, os Estados Unidos são justamente essa região mais atrasada do ponto de vista da luta de classes. O Walter Benjamin, ele tem a colocação de que o fascismo, a emergência do fascismo, sempre vem em sequência a uma revolução derrotada.
Isso a gente vê na Itália depois do Biênio Vermelho, na Alemanha depois da onda revolucionária de 19 a 23, depois a luta do Partido Comunista. Então existe essa tendência mesmo. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, não tem nenhuma revolução derrotada lá. Eu pelo menos não vejo, é só se alargar muito o conceito de revolução. Mas o que a gente pode pensar de um ponto de vista de uma duração um pouco mais ampliada? Que essa tendência global à fascistização, que é algo muito mais amplo do que foi na década de 30, inclusive, é uma sequência à derrota da Revolução Mundial no século XX. Então a gente tem que pensar como que é recente. A queda da União Soviética, do Muro de Berlim, o adeus Lenin, é tudo extremamente recente na experiência das sociedades. Então, se a gente for olhando esse movimento, não é que ele vai se repetindo, ele vai se ampliando de escala. Então, a gente tem a revolução nas grandes cidades russas, e aí a reação vindo das regiões mais atrasadas. Depois a gente vai ter uma tentativa de revolução na Alemanha, na Itália, e a reação vindo das regiões mais atrasadas. Aí tem um conflito, tem uma vasta tentativa de movimentos revolucionários no mundo inteiro, e a reação vem principalmente de onde? Dos Estados Unidos, que é a região onde a luta de classe está mais atrasada. E depois fascistiza. Isso é uma hipótese minha. É um anticomunismo fundado na alteridade. O comunismo é uma coisa, é um espectro. É uma coisa que as pessoas realmente não entendem. Ela não conheceu o comunista. Imagina um trabalhador que participou de um soviete, ou mesmo de um sindicato, de uma greve junto com os comunistas, ou que lutou na resistência antifascista junto com os comunistas, não vai ter a mesma visão do que é o movimento comunista do que um pequeno burguês lá no interior dos Estados Unidos, sei lá, no estado de Indiana. A música que aparece na 3ª temporada de Stranger Things, que eles escolhem como tema aí dos soviéticos, dos malvados vermelhos. Qual é a música? Eu achei sensacional. Uma música chamada Exército Branco, Barão Negro. Primeira linha da música é essa, mas que é mais conhecida por uma outra linha da música, que é o Exército Vermelho é o mais forte que há. Даю тебе еще год. Так точно, товарищ генерал. Essa música é muito interessante porque ela não é uma música da Segunda Guerra Mundial, ela é uma música da Revolução mesmo, então da origem do Exército Vermelho. Ela foi composta durante a luta por Kiev, no fronte da Ucrânia. A República Soviética da Ucrânia foi fundada em 1918, e vai ter a luta lá entre o Exército Vermelho, que vai agregar forças das diferentes repúblicas. Nessa época ainda não existe nem a União Soviética, nem o Partido Comunista da União Soviética. Você tem as repúblicas soviéticas e a Internacional Comunista, e o Exército Vermelho articulado pela República Russa, né? Passando aqui para acrescentar quem compôs a música, né? O compositor da melodia foi Samuel Pokras, que depois da Guerra Civil emigrou para os Estados Unidos e se tornou um compositor de filmes de Hollywood. Foi inclusive o compositor da trilha sonora de Os Três Mosqueteiros. O autor da letra foi Pavel Gorinstein, os dois ucranianos, né, de Kiev. Pavel continuou na União Soviética até morrer, e a composição em si da música foi feita em 1920. E quem é esse tal Barão Negro? Era o Barão Piotr Wrangel, que foi um dos últimos líderes do Exército Branco, que aparece no título, que era o rival do Exército Vermelho, era o exército que queria restaurar o czarismo, né? E assim, não era só um exército contra a Revolução. Eles eram fascistas pra cacete. Os fascistas da Europa, eles eram meio assim, meio fichinha, comparado com o que era os reacionários da Rússia. Eles imitaram muita coisa, inclusive. E boa parte dos exilados desse movimento branco vão aderir à Alemanha nazista. E eles eram super antissemitas. Eles já começaram massacre de judeu durante a Guerra Civil. É daí que vem aquela coisa do judeu bolchevique. Porque o Trotsky era judeu. Entre outros, Sverdlov, Zinoviev, Kamenev, vários líderes
da Revolução eram judeus mesmo. Não era a maioria, mas tiveram um papel destacado. E aí a última batalha contra o movimento branco foi na Ucrânia. A última bastião do movimento branco foi a Crimeia. Eles seguraram até o finalzinho e depois o Exército Vermelho expulsou o Exército Branco da Crimeia. Eles já estavam lá organizando a saída mesmo, porque eles sabiam que só da parte da Crimeia não dava mais para vencer a guerra. Vou ler aqui para vocês, então, uma tradução livre da letra da canção do hino. O Exército Branco e o Barão Negro querem restaurar o trono do czar, mas da taiga até o Mar do Norte, o Exército Vermelho é o mais forte que há. Que o Exército Vermelho agarre com maestria sua baioneta, com sua mão calejada pelo trabalho, e todos nós devemos irrefreavelmente entrar em uma última luta mortal. Exército Vermelho, marche, marche em frente. O Conselho Militar Revolucionário nos convoca para a batalha, pois da taiga até o Mar Britânico, o Exército Vermelho é o mais forte que há. 3 coisas na música que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro é que eles escolhem referenciar aqui da taiga até o Mar Britânico. Não é da taiga, né, lá na Sibéria, até o Mar Báltico. É da taiga até o Mar Britânico, porque existiu o entendimento de que a Guerra Civil era parte de um movimento revolucionário, no mínimo europeu. Depois isso vai ser significativo para a repercussão da música. E a Guerra Civil ela realmente não teve fronteiras, porque você vai ter levante revolucionário na Hungria, na Bavária, você vai ter a formação de uma seção bávara do Exército Vermelho em 1919. Então, de fato, falar de uma revolução russa é talvez de um certo chauvinismo, que houve foi uma revolução europeia que na parte ocidental da Europa foi derrotada, venceu na Europa Oriental, mas a revolução engajou forças de toda a Europa e da Ásia também. A Mongólia fica independente da China nessa época, graças ao apoio dos revolucionários soviéticos. Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar na letra que é o seguinte, entrar em uma última batalha mortal, que é o seguinte, eu acho que isso pode ser uma alusão a uma estrofe da Internacional, a canção Internacional, que diz lá, agora é a luta final, vamos vencer e toda a humanidade será a Internacional. É o sentido do que? A luta revolucionária ela é uma luta para acabar com a luta. É a guerra para acabar com a guerra. É a última luta, a última batalha da luta de classes. E isso eu acho interessante, inclusive, justamente por essa questão do combate antifascista. Do entendimento do fascismo como o inimigo final, o chefão final na luta de classes. E por último, mas não menos significativo, a menção ao Conselho Militar Revolucionário. Por quê? Eles poderiam botar o Trotsky, que serviu como o comissário de assuntos militares durante toda a Guerra Civil. O Trotsky nos convoca para a guerra. Ou o Lenin, que era a maior referência, mas não bota nenhum dos dois. Bota um soviete, um conselho. Como contraponto ao quê? A um barão, que quer restaurar o trono do czar. Então, um contraponto direto da autocracia, do czarismo, mais tarde do fascismo, da reação, com a democracia de base, a democracia soviética, um ideal coletivo. E na canção não é um nome tão curto, porque em russo eles têm o costume de juntar os nomes, então é o Revoye Savet, o Soviete Militar Revolucionário. Em russo soa um pouco melhor na canção, encaixa um pouco melhor. E essa canção, ela provavelmente foi a mais popular da Guerra Civil Russa, tanto que ela vai ser internacionalizada. Ela rapidamente vai se transformar numa canção do movimento operário alemão, né? Alemão e austríaco. Uma versão em alemão vai trocar o Exército Branco e o Barão Negro por o Lixo Branco e a Nobre Gentalha. E fazendo referência ao Exército Vermelho Russo, né? Identificando a luta deles na Alemanha com a luta do Exército Vermelho no Oriente. Mas essa versão não foi a que pegou. A versão que pegou foi uma versão de 1928, que é Os Trabalhadores de Viena. Viena, assim como Berlim, era conhecida como uma cidade vermelha, né? Os movimentos de trabalhadores, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista eram fortíssimos em Viena. E aí vai ser composta a canção Arbeiter von Wien, os trabalhadores de Viena. Aí eles já vão mudar bastante a letra, mas é uma letra alternativa também sensacional. Vou ler para vocês a primeira estrofe. Nós somos os construtores do mundo vindouro. Nós somos o semeador, a semente e o campo. Nós somos os ceifadores da próxima colheita, nós somos o futuro e somos a ação. Eu acho essa versão também sensacional, principalmente se a gente pensar que ela foi
entoada, tanto na Áustria como na Alemanha, no combate antifascista mesmo, aí já com os nazistas. E enfatizando justamente o quê? Que se a fonte da riqueza e do poder é o trabalho, todo poder pertence à classe trabalhadora. Então, uma consciência antifascista e uma consciência revolucionária, ela é necessariamente uma autoconfiança da classe trabalhadora em entender que ela consegue vencer. Consegue mesmo. Então, independentemente de ter aí Estados Unidos, União Soviética ou qualquer outra coisa, os trabalhadores podem. O Exército Vermelho venceu a Guerra Civil lutando contra 15 países imperialistas, contra o fascismo russo ou a reação russa, contra insurreições, e venceram, amparado no quê? Na força da classe trabalhadora mobilizada. Então, a derrota militar do nazismo e do eixo, ela vai ter que contar com o apoio das grandes potências, e isso, claro, que foi necessário naquele momento histórico. Mas e se não tivesse? E se não tivesse Stalin, se não tivesse Roosevelt, se não tivesse Churchill, a gente ia lavar as mãos e desistir de lutar? Hoje em dia não tem mais. Não tem mais Stalin, não tem mais Churchill, não tem mais Roosevelt. Hoje em dia tem Donald Trump, Vladimir Putin e companhia. Então a gente esperar aí de uma grande potência, o apoio aí na luta antifascista, a gente talvez fique a ver navios, né? A música, ela também vai ter uma versão húngara, e também é uma tradução direta de Trabalhadores de Viena, porque a Hungria tá ali do lado da Áustria, então vai ter muita influência. Tem uma versão em turco, e tem uma versão grega, chamada Mavrakorákia, que é Os Corvos Negros, e que foi adaptada justamente no período da ocupação da Grécia pelos nazistas. E a canção, ela foi empregada principalmente pela resistência liderada pelo Partido Comunista Grego. E ela vai substituir aí o czarismo, o movimento branco, pelo fascismo, que cumpre um papel análogo. O fascismo é reação, o fascismo é anticomunismo por excelência. Mas apesar dessa importância histórica dessa música, nunca houve uma versão em português. O movimento comunista brasileiro nunca se deu trabalho de traduzir, nem mesmo na época da resistência à ditadura, até onde eu sei. Pode ser que exista uma versão e que eu não conheça, mas já que eu não consegui encontrar nenhuma em português, eu mesma fiz e vou encerrar o vídeo de hoje com essa versão que eu fiz especialmente para vocês. Então vamos ficar por aqui. Todo poder será nosso quando os trabalhadores entenderem que são o poder. Galinhas verdes e porcos azuis querem voltar com a escravidão. Mas da Amazônia aos mares do sul, rubra triunfa a revolução. As baionetas, as barricadas, contra o fascista só o canhão. Conquistaremos a liberdade, lutando por paz, terra e pão. Forças vermelhas, marchemos agora, a Internacional nos convoca à ação. Para das Malvinas até a Califórnia, levarmos a rubra libertação. As baionetas, as barricadas, contra o fascista só o canhão. Conquistaremos a liberdade, lutando por paz, terra e pão. Galinhas verdes e patos amarelos querem voltar com a escravidão. Mas o futuro é nosso e será belo, pois é vermelha a revolução. As baionetas, as barricadas, contra o fascista só o canhão. Conquistaremos a liberdade, lutando por paz, terra e pão. Socialismo com Classe é um podcast produzido, roteirizado e apresentado por mim, Luan Moretti Ferrani, que também faço a edição de vídeo. A identidade visual é de Raíssa Vitor, a edição de imagem é feita por Helena Jensen, quem cuida das nossas redes sociais e presta suporte técnico é Marina Mayhart. Vezess a harcra,
Ty syny zasną, bezeszło zginie.